um prazer estar novamente aqui na Sociedade Teosófica, que é uma sociedade aberta, que estuda ciência, religião, filosofia, sempre com o intuito da melhoria, da evolução do ser humano. A minha palestra, eu acho que teve um título um tanto ousado, e eu acho que a gente talvez tenha até que subdividi-la, tal a quantidade de assuntos para falar sobre cada um desses temas ou subtemas. Então, como nós temos muita coisa para falar sobre cada um deles, vamos tentar ver o que é possível, e se não for possível falar sobre todos os temas, a gente já tem a segunda parte, que é exatamente sobre a yoga, que talvez seja a parte mais importante, quando a gente está falando aqui yoga como uma forma de união, uma união consciente entre o ser humano e o divino, uma forma, porque yuga quer dizer união. Então, quando a gente fala sinais claros da anti-yoga, são sinais claros da anti-união ou da desunião que o ser humano vive consigo próprio. Ou seja, é isso que a dependência de drogas traz, e como consequência também advém daí a síndrome do pânico e a depressão, como a gente vai tentar explicar para vocês o porquê desse título e dessa palestra. A gente tem que dar uma explicação. O que é síndrome do pânico? É uma doença moderna, uma doença antiga, todo mundo está falando nela, mas a gente precisa dar uma definição. E a palavra vem desses ataques de pânico iminentes, que são sensações súbitas de morte, são geralmente provocados por um medo, às vezes disparados por um gatilho, geralmente um medo intenso ou um estresse, e que tem vários sinais de hiperatividade autonômica, ou seja, tem a ver com toda uma sinal de alerta que o sistema nervoso autônomo do indivíduo é ativado, ou seja, uma descarga de adrenalina muito forte, faz com que a pessoa tenha todos esses sintomas que são clássicos, dispneia, que é falta de ar, taquicardia, que é aceleramento da batida do coração, suores e palidez. Isso pode ocorrer em várias situações. Pode ocorrer isoladamente, sem nenhum fator interno ou externo, como a gente vai ver adiante. Pode acontecer em pessoas saudáveis, como submetidas a algum perigo. Isso é muito até comum nas situações que a gente é submetido hoje, não é? Sequestros relâmpagos, assaltos, a violência urbana, ou indivíduos fóbicos, ou seja, que têm um medo definido de alguma situação ligado, por exemplo, a alguma situação, como fazer uma prova, falar em público, ou medo da morte, né? Tem que ir num cemitério, ou tem que ir num velório, ou pessoas que sejam submetidas a essa exposição, ela sabe que vai ter que submeter àquela exposição e ela já tenta fazer a evitação ou já começa a ter medo antecipadamente. Outras coisas podem fazer com que esse ataque de pânico seja suscitado. Por exemplo, a pessoa que é usuária de droga, quando para, por exemplo, de beber subitamente, né, no uso da cocaína, da maconha, do álcool, ou às vezes no abuso, por exemplo, de algumas substâncias até inclusive legais, como é o caso da cafeína. Por exemplo, no meu caso específico, a cafeína em excesso me causa uma arritmia cardíaca. Numa pessoa que tem medo de morrer, aquela arritmia cardíaca pode suscitar o medo da morte, de estar tendo um infarto, ou que ela vai ter uma espécie de loucura, ou que o coração vai parar, ou que ela vai ter um derrame, um acidente vascular cerebral. Ou, em alguns casos, na privação de sono prolongada. A gente sabe que a privação de sono ela tem sido estudada muito detidamente pelos psiquiatras. Ela já foi usada como tratamento para a depressão, e a gente sabe que até em casos de tortura, a privação de sono é usada para fazer com que as pessoas tenham estados alterados de consciência. A pessoa pode ser levada a ter alucinações, delírios, ou pode ficar extremamente agressiva ou até deprimida. Então, a privação de sono é uma coisa já estudada longamente, e a gente não teria muito tempo para falar sobre esse interessante sintoma que pode suscitar crises ou ataques de pânico. Então, uma imagem para que as pessoas tenham, e a gente sabe que é muito comum na população. É mais comum em mulheres, mas também já existem casos em crianças, em adolescentes e até em idosos, ligados ou não a doenças que a gente vai ver a seguir. Então, o que a gente tem que ter claro é o seguinte:
são crises agudas ou episódios suscitados por um medo muito intenso. E esse medo faz com que a pessoa desconheça o seu próprio corpo. É como se a pessoa, pelo medo intenso, ela tem uma cisão entre o seu próprio corpo e ela própria. Então o corpo começa a ter reações que ela não tem controle. O corpo começa a ter uma série de formigamentos e parestesias, ela acha que o corpo vai ter alguma paralisia, ela começa a sentir as mãos repuxando, ou acha que o coração vai bater e vai parar, e ela começa a ter dores no coração, dores abdominais. Então isso faz com que ela tenha reações que ela própria desconheça ou tenha controle do seu próprio corpo. E isso é exatamente o que eu queria propor a vocês como uma analogia exatamente da yoga, que propõe o controle do próprio corpo, uma condição de conhecimento do seu corpo, através da respiração, através de posturas, para que a pessoa, tendo controle do seu corpo, possa mantê-lo tranquilo para ter um estado alterado de consciência. Esse não, é um estado alterado de consciência que a pessoa perde o controle do próprio corpo e o corpo começa a ter reações que ele desconhece e até o apavoram. Ou até ele pode sair do corpo e achar que vai morrer e pode ter sintomas vários, que são conhecidos como despersonalização, desrealização, e uma série de sintomas e sinais que são comuns em psiquiatria, que podem fazer a pessoa até ter uma crise tão grande que ela procure um pronto-socorro, faça um eletroencefalograma, um eletrocardiograma e faz todos os exames, e, incrivelmente, todos eles se mostram completamente normais. Então, quais são os sintomas que a gente vê na síndrome do pânico? É a palpitação, a sudorese, os tremores, a falta de ar ou a dispneia, a sensação de sufocamento, asfixia, a pessoa tem certeza que vai morrer, ela procura ajuda, ela não consegue ficar sozinha, ela pode sentir uma dor ou desconforto torácico, náusea ou mal-estar abdominal, pode ter tonteiras, tremedeiras, vertigens, pode até desmaiar, uma sensação de morte iminente, como esses sinais de não reconhecer o próprio corpo, ou não reconhecer o ambiente em que está, que é a despersonalização, a desrealização, sair do seu próprio corpo, ou achar que está vivendo como se fosse num sonho ou um pesadelo, e que tem muito a ver também com o uso de drogas ou algumas abstinências de droga. São sinais alterados da sua consciência, muitas vezes provocadas por ela própria, involuntariamente. Porque quando a gente fica com medo, a gente começa a respirar muito rápido. As mulheres que já tiveram filhos, sabem que às vezes o obstetra chega assim, começa a fazer aquela respiração cachorrinho rápido. Se você começar a fazer isso, você vai causar uma alcalose respiratória, que daqui a pouco você vai fazer uma taquicardia e vai começar a adormecer seus braços, os seus lábios vão ficar como se estivessem formigando, e aquilo é muito parecido com um ataque de pânico, que involuntariamente é causado por essa respiração rápida. Ou seja, a falta de controle sobre a respiração causada pelo medo causa a síndrome do pânico. E é exatamente pelo controle da respiração que o yogi consegue o controle sobre os seus corpos físico, emocional e mental. Isso é muito interessante, essas analogias. Então, esses formigamentos, essas parestesias que são sensação de adormecimento dos lábios, da boca, do próprio corpo, são muito comuns, assim como tremedeiras, ondas de frio e calor. E pode ser que após o ataque a pessoa se sinta tão cansada como se fosse uma bateria descarregada, fraqueza e às vezes um embaraço muito grande pela vergonha de ter mobilizado tantas pessoas para uma coisa que não é nada. Então muitas vezes essa pessoa teve um piti, essa palavra já caiu no domínio público, e poucas pessoas sabem que piti vem do nome médico de um grande francês chamado Jean-Louis Petit, né? Que é exatamente a pessoa ter um ataque de pânico e fazer todos os exames e não ser nada. Então, a síndrome do pânico não é nada nova, já é conhecida dos antigos, desde o próprio Jean-Louis Petit, que já falava da síndrome do pânico, que botou o próprio nome, que hoje virou o Petit. Então, Petit vem desse grande francês que não era um Petit normal, né? Era o Petit, pequeno. Então, muitas vezes, essas pessoas vão para o pronto-socorro, fazem todos os exames, procuram cardiologistas, neurologistas, têm certeza que vão morrer ou, às vezes, até mesmo enlouquecer. E podem ou não cursar com a agorafobia, que é a fobia daqueles lugares específicos. Pode ser um lugar fechado, um lugar aberto,
ou um lugar que ela sabe que ela vai ter o problema, porque está ligado àquele medo específico, ou cemitério, ou o lugar onde ela trabalha por causa do seu chefe, ou até a sua própria casa, onde ela vive uma situação muito difícil. E podem vir com ataques repetitivos. Isso é um impacto muito limitante para as pessoas, porque as pessoas começam a viver em função do medo de ter um próximo ataque. Então, se ela vai apresentar uma palestra, ela tem que apresentar um trabalho em grupo, ou se ela tem que se expor, ela às vezes não consegue, e ela sabe que ela vai ter uma crise de pânico e aquele é o gatilho. Então, começa a aparecer os sinais de esquiva ou evitação, para que a pessoa evite desencadear o ataque, porque ela sabe que se ela não conseguir ajuda imediata, ela pode, na cabeça dela, morrer. Então, ela evita, por exemplo, ir para longe dos grandes centros, onde não tem um hospital, um pronto-socorro, e ela tem tanto vergonha, como embaraço, como também dificuldade pelos problemas que aquelas crises lhe causam, porque às vezes as crises também estão ligadas a outras doenças. A gente vai ver pelo tratamento que ela é muito comum vir junto com a depressão, com a síndrome de ansiedade generalizada, com uso de drogas, e é também mais comum em pessoas que são bipolares. Então, de uma forma resumida, é uma resposta exacerbada ao estresse, que é aquilo que a gente sabe que é o mecanismo de luta ou fuga, que tem a ver com descarga adrenérgica, e que às vezes é um erro de interpretação, ou seja, a pessoa acha que tem uma ameaça, mas essa ameaça é por um medo interno. Ela acha que tem um cachorro que vai atacá-la, ela sabe que tem um ladrão, ela acha que tem uma pessoa que está ameaçando a sua violência, porque ela viu uma sombra, e ela vê uma corda enrolada, e ela tem certeza que é uma cobra. Às vezes são ameaças externas, às vezes são ameaças internas. Tanto uma quanto outra podem desencadear essas crises ou ataques de pânico. Então, quais são os gatilhos mais comuns para as crises de pânico, que a gente chama de gatilhos emocionais? São a intolerância à raiva, a pessoa sabe que não pode ficar raivosa, ela começa a alterar a sua respiração, faz alcalose respiratória, começa a ter todos aqueles sintomas, né? Taquicardia, dispneia, falta de ar, e começa a achar que vai morrer. Às vezes, isso é causada ou em crianças ou em adultos, por separação de pessoas, físicas ou emocionais, que a gente sabe que cria um problema muito sério em pessoas que são suscetíveis, podem ter um ataque ou crise de pânico. Às vezes, isso também é ligado a um aumento muito grande, ou pela responsabilidade nos estudos, ou em casa, ou no trabalho. A gente sabe que tem sociedades em que essas responsabilidades são postas de uma forma muito intensa. Isso tem a ver com momentos críticos da pessoa, quando ela vai ter um filho, ou quando tem a morte de uma pessoa importante, ou uma separação, ou, às vezes, quando ela tem que desempenhar uma determinada função que ela acha que não está preparada. E, de forma psicodinâmica, a gente tem que investigar também se não existe pais muito autoritários, críticos, controladores ou até mesmo castradores que impedem qualquer manifestação que aquela pessoa pode ter de uma forma espontânea. Às vezes, também, isso encobre também um passado triste de uma violência ou abuso sexual, infelizmente, e tem uma alta comorbidade, ou seja, ela costuma cursar junto com doenças como a depressão, a ansiedade generalizada, a ansiedade por antecipação e a própria agorafobia, que é o medo de determinados locais, não é? Podem ser lugares abertos ou fechados, que ela sabe que pode desencadear a sua crise ou ataque de pânico. E o tratamento, a gente sabe que são com ansiolíticos, antidepressivos e psicoterapia. Ou seja, não é só a via noradrenérgica, não é só a via adrenérgica, mas também a via serotoninérgica. Ou seja, vários são os fatores que levam dentro do cérebro da pessoa a fazer com que você tenha não só a crise, como o próprio tratamento. Então, a gente sabe que os antidepressivos são úteis, que os ansiolíticos ou os relaxantes musculares são úteis, e fundamental a psicoterapia, para que a pessoa entenda quais são as formas com que as crises se apresentam e como tentar melhorar. Então, existem vários tipos de terapia em que a própria pessoa começa a se expor de forma moderada àqueles gatilhos e aprende a controlá-los, né? Então, tem vários tipos de terapia que são indicados, não é, para síndrome do pânico. Nós não vamos entrar nesses detalhes agora, porque também temos outros assuntos a
a tratar.